Entrevista. Má postura, sedentarismo e até mesmo exercícios físicos praticados de forma errada estão entre os vilões das dores nas costas. E é sobre esse assunto que a gente conversa com o ortopedista, que é especialista em coluna, o Dr. Rômulo Pinheiro, a quem eu agradeço pela participação. Dr. Rômulo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Kézia, e bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês para falar um tema tão importante hoje no nosso dia a dia, né? Que tem alertado muito a população. O prazer é todo nosso, Dr. Rômulo. E olha, eu acho que eu não conheço uma só pessoa que em algum momento não tenha dito, ai, que dor nas costas, ai, hoje estou travada. Enfim, as pessoas têm sentido muitas dores nas costas. Eu queria que o senhor contasse para a gente por quê, né? Quais são essas maiores causas que vocês têm identificado? Sem dúvida nenhuma, um dos principais problemas que, principalmente pós-pandemia, trouxe para a população foi realmente o aumento do dor nas costas. É interessante, Kézia, que você falou no início, né, e que de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 8 em cada 10 pessoas vão ter dor nas costas pelo menos uma vez na vida. Ou seja, é um problema de saúde pública, na verdade, hoje em dia. Hoje é comum vermos também pessoas que ficam 60%, 70% do seu dia sentado durante um trabalho, por exemplo. E tem aumentado a procura também de pacientes no meu consultório por dor na região cervical, no pescoço. Hoje em dia, o pessoal fica muito usando tablet, celular, notebook, e isso tem aumentado também a dor na região cervical. Tudo isso pode levar a algumas causas mais graves na coluna, como, por exemplo, hernia de disco, ciática, que são as lesões realmente do disco que comprimem o nervo, artrite, artrose na coluna, que é aquela inflamação crônica nas articulações, e desvios graves na coluna, por exemplo, escoliose. Enfim, uma infinidade de problemas. Mas, assim, uma das causas mais comuns de dor nas costas, na verdade, como eu costumo falar, é a combinação de, na verdade, dois fatores. O primeiro é o sedentarismo, que piora com a obesidade. Um dado interessante, pouco falado, que, na verdade, o sedentarismo, segundo a Organização Mundial da Saúde, ele está relacionado à prática ou não de exercícios físicos moderados por 150 minutos por semana. Ou seja, não é qualquer tipo de atividade que a gente realmente enquadra um paciente com atividade física. Um outro fator que é mais conhecido pela população é a má postura diária, né? Ou seja, principalmente no ambiente de trabalho, né? Hoje as pessoas deixaram de fazer atividade física e ficam muito tempo sentadas no ambiente de trabalho. É comum vermos também pessoas que ficam 60%, 70%, como eu tinha falado anteriormente, durante o trabalho, e isso tem realmente aumentado a questão das dores nas costas, né? Ou seja, a primeira dica realmente em relação é o seu ambiente de trabalho, ou seja, o monitor tem que estar numa altura confortável, em que não precisa inclinar-se muito a cabeça para frente, né? E ficar com a posição mais ereta possível. O teclado deve estar em fácil acesso, confortável para os braços e os cotovelos apoiados, idealmente 90 graus. E a lombar com cadeira confortável, os pés paralelos ao solo, ao chão bem apoiados e com uma pequena inclinação do tornozelo. Ou seja, os dois fatores principais hoje de causa de dor nas costas é o fator realmente do sedentarismo e a falta de ergonomia no ambiente de trabalho. Agora, doutor Rômulo, é muito comum que as pessoas, né, que sentem algum tipo de dor, né, e aí vamos citar aqui especificamente a dor nas costas, elas, tô com uma dorzinha nas costas, vou tomar um determinado remédio para dor, muito popular inclusive, vou tomar o tal remédio aqui, se automedica e, enfim, acha que aquilo ali, né, vai sendo maquiado de uma certa forma, sem resolver de fato o que gerou aquela dor, né, sem investigar o que gerou, por que aquilo aconteceu. Qual a indicação que o senhor dá, qual é a forma mais adequada da gente tratar essas dores? Excelente pergunta. Eu pego bastante esse tipo de questionamento no consultório, né? Um dado interessante, né, é o seguinte, que 90% da dor nas costas hoje, a dor na lombar, ela resolve espontaneamente, ou seja, é aquele paciente que, por exemplo, sente uma dor nas costas, leve, toma um analgésico, um anti-inflamatório, e em 3 a 5 dias ele resolve o seu problema, ou seja, aquela dor é uma dor chamada de caráter inespecífico, é uma dor de caráter muscular, resolve naturalmente. Quando essa dor persiste, ou seja, mais de uma semana, ela tem um fator causador, né? Justamente ela está se persistindo, ou tem alguns sinais que a gente chama de red flags, ou seja, sinais
de alarme, aí deveria justamente procurar um especialista. Por exemplo, uma dor que realmente é uma dor ciática, aquela dor que irradia para a perna, uma dor que justamente está dificultando para andar, está tendo falta de força nas pernas, nos braços, né? Ou seja, realmente aquela dor que persiste. E aí o especialista em coluna seria interessante para as dores persistentes ou com sinais de alerta, importante para a gente fazer um diagnóstico específico e um tratamento também específico. Porque normalmente quando ela persiste, ela tem alguma coisa de base, que, por exemplo, pode ser um hernia de disco, que é uma coisa mais grave. Agora, doutor, no caso de pessoas que já têm essa dor, enfim, que já é uma dor crônica, que não passou ali com uma semana, as pessoas que têm essa dor persistente, qual o melhor tratamento? Sempre é com medicação? Existe, dependendo do caso, né? Imagino que deve existir a indicação de fisioterapia ou de algum outro tratamento. Isso aí vai acontecer caso a caso, né? Isso, na verdade não existe uma receita de bolo, na verdade, para tratamento da dor nas costas, porque como ela é multifatorial, ou seja, existem vários fatores causadores, né? Desde um hernia de disco, uma artrose, uma artrite inflamatória na coluna, ou seja, como é que eu costumo realmente explicar para os pacientes como é que seria a fase de tratamento da dor nas costas? Inicialmente, essa dor nas costas, ela tem um caráter inflamatório, ou seja, a coluna está inflamada, ou seja, aquele sinal realmente se representa com dor pela inflamação da coluna, ou seja, primeiro se deve tirar o paciente da fase inflamatória, certo? De acordo com, pode ser medicações, até às vezes medicações na coluna que são importantes para tirar o mais rápido possível desse processo inflamatório da coluna. Posteriormente, a gente adequa uma fisioterapia, né, um pilates, um RPG, sob um direcionamento, né, sobre justamente para tentar reabilitar o paciente e, mais importante ainda, prevenir que ele não tenha uma lesão mais grave futuramente. Por exemplo, melhorando a postura dele, ou seja, o tratamento de reabilitação física hoje ele é padrão ouro e sempre o primeiro linha de tratamento, além de tratamento cirúrgico para casos mais graves, mas inicialmente deve se tratar sempre da seguinte forma: tira o paciente da fase inflamatória, depois justamente começa a reabilitação física específica, que no caso pode ser realmente uma fisioterapia, um pilates, um RPG. Isso é importantíssimo, isso resolve mais de 90% de todos os casos de dores nas costas só com esse tipo de tratamento. A gente está conversando com o Dr. Rômulo Pinheiro, que é ortopedista e especialista em coluna. Dr. Rômulo, para quem está acompanhando o nosso programa agora e está sentindo dor nas costas, a indicação de um profissional. O profissional que deve ser procurado é o ortopedista. Isso, idealmente, qualquer caso de realmente dor nas costas persistente, né, o ideal é procurar um ortopedista especialista em coluna, tá? Para justamente para uma avaliação e um tratamento justamente multiprofissional, na verdade, ou seja, é um profissional que deve ser primeiro procurado para justamente fazer o diagnóstico específico, ou seja, determinar a causa nas costas e orientar o paciente a procurar, por exemplo, uma fisioterapia já direcionada para o problema dele, ou seja, ele serve como um alicerce, um satélite, um profissional satélite, que a partir daí ele vai encaminhar para demais profissionais para fazer o tratamento em conjunto. Ótimo, doutor Rômulo, muito obrigada pelas suas informações, muito bom conversar com o senhor sobre um problema que praticamente, não vou dizer que todo mundo tem, mas todo mundo, se não tem, conhece alguém que tem e que acabou de receber, então, essas orientações. Muito obrigada e muito bom dia. Eu que agradeço a participação, obrigado a todos por tudo. A gente acabou aqui de conversar com o Dr. Rômulo Pinheiro, ortopedista especialista em coluna, para falar sobre essas dores, né, que muita gente sente. Agora, 8 horas e 15 minutos.